Bom, bom dia. A gente vai Bom, começando. Se bom dia. chegar, né, se chegar mais gente aí, a gente continua. Bom, gente, hoje é o nosso último dia. Falei para vocês para terem aí uma bebida. Tenho o meu chazinho aqui. Terem uma bebida para a gente poder fazer nosso brinde. Ei! Você viu que eu iria cachaça? Agora já, que a minha está na geladeira. O meu também. A Eu minha tenho tá aqui na também. geladeira, Daqui um 10 minutos vou pouquinho. Eu pegar a tenho minha. aqui, eu tenho uma Guinness aqui também. Mas o que aconteceu foi que essa noite eu estava assim, preparei a festinha aqui, mas o meu filho ficou doente. Tipo, a Oh, noite tadinho. tão. Ele ficou com febre, acordou durante a noite. Eu acho que é uma gripe, mas foi uma coisa meio inesperada. Assim. Aí eu fiquei cansada, sabe? Ai, Quando que você dó. acorda de uma noite mal dormida, aí falei assim: ai, gente, vou deixar essa Guinness para depois, eu vou de chazinho mesmo. Bom, gente, olha, muito feliz da gente ter chegado nesse último encontro, que eu espero que não seja o último, né? Espero que a gente possa se encontrar mais para frente para iniciar, né, dar continuidade ou iniciar um outro processo juntas. Estou muito feliz de ter conhecido todos vocês. Eu estou começando pela despedida, mas é porque isso está super assim. Hoje foi para mim super emocional, assim, preparar a coisa toda, olhar para, né, para as coisas que eu estou aqui organizando para a nossa finalização. Então, assim, já bateu com uma coisa assim super emocional para mim. E, assim, foi um momento muito importante para mim também, sabe, de retomar esses processos de troca que há muito tempo eu não fazia, né? Assim, vieram nesse mês 2 workshops, um presencial e outro aqui com vocês, que para mim tem uma relação de presença também muito forte, apesar da gente estar com cada um num lugar completamente diferente do mundo. Então, assim, eu estou terminando esse período assim muito energizada por esses processos e muito grata por estar recebendo tanto de todos, assim, grata pela confiança, sabe? Com essa partilha assim de coisas tão profundas que surgiram, que vieram à tona. Para poder, hoje a gente vai ter que, vou tentar condensar assim, né? Como sempre a gente tem muita coisa, mas eu vou tentar começar já agora por um processo que eu pedi vocês para poder estarem trazendo a fotografia 3x4 ou uma foto de vocês, né? Que a gente vai construir um diagrama juntos, né? Um esboço de diagrama. E para mim essa ideia do gráfico, dos diagramas que tem aparecido muito no meu processo de pesquisa como artista e que vários de vocês também já trabalham com isso, é uma coisa que me ajuda muito nesse processo de sintetização, porque às vezes, né, a ideia que a gente tem de narrativa é muito construir algo, né, que demanda uma certa construção de sentido, né? Quando a gente vai escrever um texto, muitas vezes antes de escrever um texto a gente já pensa, não necessariamente é fácil colocar, tirar o que está dentro da cabeça, as emoções, sensações e colocar isso num papel como um texto. E a gente tem, né, às vezes, muito forte essa ideia de que um texto precisa fazer sentido, ele tem que ser explicável, ele tem que ser bem entendido pelo outro, né, por aquele que lê. Então, muitas vezes, essa ideia de pensar texto de uma forma fragmentada e de uma forma um pouco mais despretensiosa do que essa ideia de um texto pronto para o leitor, me ajuda muito. Então, é uma estratégia que eu comecei a usar de construção de diagramas, de pegar palavras, sensações e colocar, juntar isso com imagem, né? E no final olhar para isso. E talvez depois, num outro momento, vai virar um texto
né, uma outra narrativa, mas eu acho que eu tenho gostado muito de trabalhar nesse sentido de brainstorm, sabe? Deixa sair tudo, e aí depois a gente vai deixando, vai criando mais sofisticação para a coisa, sabe? Mas assim, são etapas. Eu pedi para vocês vários deverzinhos de casa. Alguns a gente vai usar, outros não, porque eu acho que muito desses pedidos que eu fiz para vocês não necessariamente é para mim, era para que vocês pudessem usar esse momento de reflexão, né, e de construção, né, desse mapa do próprio trabalho de vocês. Então, acho que é isso para começar. A gente vai fazer esse exercício de criação de um diagrama com uma folha de papel sulfite, Chamex, usando essa foto, usando, né, tendo aí perto de vocês uma caneta, uma régua, talvez uma cola, se alguém tiver, esqueci de colocar na lista cola. Mas e é isso, assim, vamos rabiscar essa folha, eu vou fazer uma espécie de guia, né, para esses rabiscos surgirem, e aí depois a gente parte desse diagrama para o processo de troca, assim, de troca conversando. Bom dia, Gaia. Seja bem-vinda. Anaí, bom dia também. Anaí está num lugar aí, sempre num lugar de natureza, né? Lugar bom de estar. Deixa eu pegar o meu papel aqui também. Bom, gente, vamos lá. Eu vou falando algumas coisas e vocês vão fazendo aí no papel. Deixa eu ver. Eu tenho aqui minha colinha de guia. Todo mundo está pronto para começar? Precisa pegar alguma coisa? A Anaís saiu para pegar alguma coisa. Pegar a foto. Tá. Foi muito fantástico olhar para os registros todos. Eu fiz um mural com os registros. Serve fita assim, Beatriz. Eu fiz um mural com os registros todos que a gente vai olhar daqui a pouco. Eu vi, Rubiane, tão bonito. Você juntou, né? Eu juntei tudo. E era Foi até uma coisa que você tinha pedido para a gente fazer também. Aí eu vi que você começou a fazer, aí eu nem fiz. Assim, eu quero fazer, mas eu fiquei assim, aí eu senti muita vontade de olhar tudo de novo, aí eu fiquei ontem à noite olhando todas vocês, porque eu não estive com vocês no sábado passado, né? E aí fiquei um pouco mexida com isso. Foi muito bom. Sim, não, a gente vai para esse colocar processo lá também, que dos eu não tinha registros. colocado, tá, gente? Desculpa pela demora. Não, imagina, Ale. Eu acho que, enfim, eu tinha planejado, né, uma coisa para o encontro de hoje. Aí depois que eu comecei a juntar todos esses registros, assim, que eu fui fazendo esse mural com tudo, eu achei aquilo tão incrível que eu falei, vou mudar, não posso fazer, não posso mudar, não posso fazer outra coisa, eu tenho que voltar para isso. Eu tenho que voltar para a gente precisa olhar para isso juntas, eu acho. Então eu mudei o planejamento na última hora. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou falando, vou dando uma instrução e vocês vão fazendo. Se tiver alguma dúvida em relação à instrução, pode falar, tá, gente? Posso abrir o microfone e perguntar, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema ter interrupção, assim. Né? Só não mostrem o que vocês estão fazendo. A gente só vai mostrar no final, tá bom? Para não interferir nas escolhas dos outros, assim. Número 1, primeiro passo. A gente vai usar essa folha toda. Então, assim,
Pensem que são várias instruções para essa folha toda, mas vocês podem usar ela da forma como vocês quiserem, o que vocês vão fazer, tá? Então, assim, não me perguntem sobre tamanho, espaço, usem a intuição de vocês para ir fazendo a intuição. Crie um desenho no centro do seu papel. Qualquer desenho. Jamile, você pode fechar o seu som só para a gente, só para se alguém quiser perguntar não interferir? Obrigada. Ali também, pode fechar, ali, só por favor, só por agora. Eu vou colocar no chat o que eu estou falando. Número 2, escolha um local do papel para colar a sua foto. Pega. Olá, Rubi. Olá, Fiamma. Consegue me ouvir? Sim, eu tô testando o sinal aqui ainda, porque eu acabei de chegar e não sei se o sinal é bom, mas vou tentar ficar conectada. Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir super bem. Eu estou já fazendo um exercício, que é a construção de um diagrama, e eu estou colocando passo a passo no chat. Aí você pode ir lendo e fazendo com esse material que eu pedi, que é a folha de papel, a foto, tá bom? Tá legal. Eu vou um minutinho, que eu só vou pegar o material que eu trouxe, que eu acabei mesmo de chegar aqui. Uhum. E aí já vou me ajustando aqui para participar. Tá bom. Tá. Obrigada.
Gente, quem for terminando, avisa, tá? Eu coloquei lá no chat, mas não sei se está todo mundo vendo o chat. Rubiane, quando tu diz uma forma, eu tenho um problema com essa palavra. Tá mudo. Pronto. Pode ser qualquer coisa. É porque eu não quero induzir o que vocês vão fazer, mas pode ser o que você quiser, essa forma. Enquanto o pessoal vai terminando, eu vou aproveitar para falar uma coisa. Ontem eu assisti um filme, anteontem assisti um filme na Netflix, muito bom. E eu lembrei do trabalho da Beatriz com as mãos, mas na verdade eu acho que tem a ver assim com... É um filme bem profundo, uma animação francesa chamada Eu Perdi o Meu Corpo. Alguém de vocês já assistiu? É nova na Netflix, eu acho que entrou há pouco tempo, e é uma animação para adulto. É Eu extremamente... assisti, Rubiane, é Você muito assistiu? forte, né? É Muito muito bom, forte, é muito muito forte forte. e é muito bom, assim. Eu terminei em prantos, mas é um filme que
passa por muitas questões que a gente conversou aqui, eu acho, sabe? Em relação à memória, em relação à relação com o corpo, em relação a ampliar a possibilidade de perspectiva. Então, achei que ia ser legal compartilhar com vocês, que se alguém tiver a oportunidade de ver, assista. Se chama Eu Perdi o Meu Corpo. E, enfim, não vou comentar mais para não criar spoiler da animação, mas vale muito a pena ver. Gente, vocês estão terminando? Precisa de muito tempo ainda? Vocês estão em qual instrução aí? Ok. Tá bom. Tá bom. Eu acho importante esperar todo mundo, porque a gente vai fazer uma análise, tentar, né, criar algumas análises a partir desse diagrama que vocês fizeram. Eu não consegui fazer hoje, gente, eu não vou acompanhar vocês fazendo também, porque, enfim, porque eu já fiz outras vezes, e porque eu estou nesse processo de fazendo várias anotações aqui para ajudar nesse processo, auxiliar nesse processo de analisar.
Maravilha, Gabriela. Ô, Viviane, Sim, onde que tá, né? Aqui, os textos que tu falou, porque eu não achei, não. Eu entrei na tua pastinha, não sei tem uma se... pasta chamada referências. Você viu essa pasta? Não. Tem uma pasta chamada referências. Ah, show, então. E tem vários textos dentro dela. Textos, livros, né? Eu coloquei livros, coisas que eu tinha para aqui. Legal. Todo mundo terminou? Todo mundo conseguiu? Jamile terminou também? Maravilha. Então vamos lá. Só aqui, pra mim, não aparece, não, Não parece referência. não? Não, Eu vou, é o nome eu de vou- todo mundo. tá bom. Eu vou ver. Então depois a gente vê e te manda, tá bom? Ah, que bonitinho esse gatinho. Visita. Adoro quando os gatinhos aparecem na live. Gatos e cachorros. Então vamos lá, gente. Mostrem aí como que ficou o papel de vocês. Ah, que interessante ver. Bom. Sim. Muito bom. Então vamos lá, vamos fazer aí uma análise aí da nossa coisa. Anaís, você está fazendo ainda? Ah, que bonito. A gente vai então fazendo essa análise agora juntas. E, enfim, durante o processo, se vocês quiserem, é melhor a gente falar mais para o final, eu acho. Mas aí a gente conversa um pouco depois. Eu vou dando a guia aqui para analisar e vocês vão pensando. Então, o desenho central, número 1, né? A instrução número 1 era para criar um desenho no centro. Esse desenho no centro, que podia ser qualquer coisa, tem muito a ver com o teu eixo, tem muito a ver com a tua força, né? Aquela cartinha que a gente tinha tirado no oráculo da tua força, do teu self, tem muito a ver com o teu alicerce. De alguma forma, ele pode surgir como um símbolo de alguma coisa que te ajuda a criar um centro. O lugar, né? Pedir para colar, número 2. Pedir para colar a sua foto em qualquer lugar desse papel. Então, onde você colou sua foto tem a ver um pouco com o lugar onde você está. Presta atenção nesse local onde você colocou a sua foto, né? Que orientação esse lugar tem na folha, né? Ele está em cima, ele está embaixo, ele está do lado esquerdo, ele está do lado direito, né? Como que é o teu posicionamento no espaço, no mundo? Tem a ver com esse lugar onde você colocou a sua foto. O número 3. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, tá? É só parar aí, falar no microfone. Pode me pedir para parecer mais lento. Número 3. Traçar uma linha entre a foto e a forma no centro. Isso tem a ver com o caminho, né? Tem a ver com o caminho, essa linha, né? O caminho do teu eixo central, daquilo que algumas vezes a gente perde a noção de que a gente tem,
entre o teu lugar no mundo. Como que é essa linha? Como que é esse caminho? É um caminho reto? É um caminho sinuoso? É um caminho cheio de coisas no meio? Então, assim, pense um pouco sobre como você traçou essa linha. Que linha é essa? O número 4. Escreva uma das 10 palavras. Não, escreva dentre as 10 palavras, né, que vocês tinham, escreva uma sobre o desenho central. Essa palavra tem a ver com a tua intuição, tem a ver com... É uma palavra que vai te ajudar sempre que você precisar encontrar esse eixo. É uma palavra guia essa. Deixa eu continuar aqui. Número 4. Ah, não, já foi. Número 4 é essa. Escolha uma dentre as 10 palavras. Número 5. Colhe uma das suas 3 imagens. Se ela for grande, pode dobrar ou cortar um pedaço sobre a linha que você desenhou entre a sua foto e o desenho central. Essa imagem é o seu aliado, é aquilo que te ajuda a atravessar esse caminho entre o que está dentro, entre a tua essência, né, e aquilo que você mostra para o mundo e o local onde você está. Ele é um auxiliador desse processo de caminhada. Silvia. Número 6, né, foi: escolha mais uma palavra da sua lista, transforme-a num verbo. Escreva esse verbo bem perto da imagem que você acabou de colar. Esse verbo é a tua ação, é aquilo que você precisa fazer. É a tua missão também. Tem a ver com esse verbo. 7. Das palavras que sobraram na sua lista, escolha 2 que sejam as mais urgentes para você nesse momento. Associe cada uma delas a uma cor e leve essas 2 palavras coloridas para o seu papel. Essa cor está conectada à forma como você se relaciona com essas 2 palavras. Ela cria uma energia para essas palavras, né? E tem a ver com as tuas necessidades conscientes, aquilo que você precisa e que de alguma forma você sabe que você precisa. Número 8. Crie uma forma em torno de cada uma dessas 2 palavras urgentes. Essa forma, ela pode ser qualquer coisa, poderia ser qualquer coisa também. Tem a ver com as dificuldades que você pode ter, o desafio que você pode ter com cada uma dessas palavras. Se essa forma for uma forma aberta, significa que você tem acesso a essa palavra, a essa energia com mais facilidade. Se essa forma for fechada, significa que você tem que romper algumas barreiras, alguns bloqueios para conseguir alcançar essa palavra, essas necessidades conscientes que você tem. Né? Analisa um pouco essas formas, o que você vê nessas formas, né? O número 9, posicione e cole mais uma das suas 3 imagens perto dessas 3 palavras. Se for grande, pode cortar ou dobrar.
essa imagem que está perto dessas 3 palavras tem a ver com o teu trabalho com essas palavras. À medida que você for conseguindo encontrar o caminho para poder suprir essas necessidades, essas urgências, você vai estar mais perto dessa imagem. Essa imagem também pode servir como uma aliada para esse trabalho com essas palavras urgentes. E a número 10, dentre tantas as perguntas que nos fizemos nesses últimos 4 encontros, que foram muitas, eu acho que a gente fez muitas perguntas, se algum especial ficou na sua memória, é porque essa pergunta, ela tem muito a ver com o teu caminho de desenvolvimento. Essa pergunta, ela é uma pergunta importante para ela continuar reverberando no seu processo de pesquisa. É isso, gente. Essa é a história desse diagrama. Enfim, é uma técnica que eu já fiz, já participei, eu acho muito legal de trocar. E acho que tem a ver com essa ideia de síntese também, do tipo, nossa, a gente levantou, a gente sacudiu a poeira desse tapete e voou poeira para todo lado, mas o que fica, né? Eu acho que tinha um pouco essa ideia de condensar algumas questões numa única folha para que isso pudesse continuar, vocês pudessem continuar seguindo aí a trajetória com algumas, com um pouco de ajuda, não ajuda, né? Com algumas pistas, vamos dizer assim, com algumas pistas, né? Mas eu queria muito ouvir de vocês agora um pouco sobre esse diagrama aí, como que vocês enxergam ele, né? Vai ser muito bom, eu acho, a gente fazer uma partilha rápida, assim, cada um partilhar um pouquinho aí, mostrar também. Quem começa? Vou começar, então. Estou intrigada. Vou mostrar de novo para vocês. Eu escolhi uma foto minha, que era uma foto antiga, que eu tenho, quando eu tinha lá meus 18 anos. Uma foto muito antiga, 3x4. Só que a minha linha tá bem... Eu escolhi um rosa choque, mas eu achei ela tão fininha, depois que a gente... Mas ela tá bem conectada, mas está do lado esquerdo. Não sei o que isso significa, mas enfim. E não estou te ouvindo. A gente não está te vendo. Travou o vídeo. Ah, é? Sim. Ih, que estranho. Acho que a minha internet está muito ruim nesses últimos dias. Será que se eu desligar? Voltou a aparecer sua foto agora. Tenta ligar o vídeo de novo. Agora. Não. Voltou? Não. Não. Então alguém quer ir antes? Ou posso mandar foto aqui? Não sei. Se quiser, pode mandar foto. Se for fácil, você manda foto. Posso fazer isso. A minha linha é uma linha bem fina. Mas ela é uma linha bem reta e está do lado esquerdo. E uma foto minha jovem, uma foto 3x4 que eu tenho quando eu comecei a trabalhar, que eu era jornalista. Estou tentando enviar aqui para vocês agora. Porque está no meu telefone ainda. No meio, eu fiz um desenho bem básico, porque eu estava fazendo com pilô, e para mim é mais difícil desenhar com pilô. Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês. Eu acho que primeiro eu tenho que mandar para o meu computador. Será que alguém começa a falar antes? Só porque eu não quero... Vocês fiquem sem ter a referência, né? Vamos alguém, outra pessoa? Depois a Silvia volta? Alguém que está com a internet? Que daí eu mando aqui, dá tempo. Vai, Uriê, então. Uriê vai falar. Pronto.
Emoções. Esse é meu desenho. E eu atravessei ele, né? E aí no centro eu fiz uma folha, desenho de uma folha. Eu achei uma foto 3x4 que eu tô sem tinta no cabelo, assim, então, que eu fiquei muito tempo, né, com luzes, essas coisas, e eu encontrei uma sem. O nome, a linha do tempo, essa linha eu não consegui fazer uma, né? Depois eu entendi por quê, mas eu fiz junto. Eu peguei os dois lápis e eu escolhi a cor marrom e verde. E aí essa linha também me incomodou terminar nessa borda, e aí eu atravessei ela, né? Girei tudo. E que eu penso muito no circo. E eu escolhi a primeira imagem, eu escolhi a imagem do carnaval, né? E aqui tem uma cobra, é da mangueira, foi uma das mangueiras, e a cobra sugere transmutação, né? Então, e aí também ela atravessou para o outro lado, e o carnaval, ele para mim é a representação do povo, da união do povo, da alegria, é muito nesse lugar, assim, da festa, e a concepção do carnaval é o verdadeiro xirê, assim, né? Onde acontece toda uma energia muito forte, assim, mundial, né? Depois eu escolhi as palavras, aí a palavra que eu fui encruzilhar, o verbo se tornou, né? Depois eu fui entender, por isso você não consegue fazer uma linha só, né? E eu escolhi a outra imagem foi. Ah, não. Aí depois as duas palavras foi dança e identidade. E aí na cor da dança foi vermelho, fogo, energia. E a identidade veio azul. Depois eu fui vendo as minhas imagens também, que tem muito a ver com o mar, né? Eu não vivo sem o mar. Eu não vivo sem as águas, não mesmo. Já tentei, assim. E a imagem que ficou na dança foi uma espiral azul, então fez a conexão com as águas, né? E esse movimento espiralar, né, que é o movimento de Sankofa dentro da filosofia Yorubá, que é olhar para trás, aprender com o passado, estar no presente e projetar o futuro, né? Então, a espiral é isso que desce, sobe, essa energia que também está vinculado à energia vital do nosso corpo, né? Com os chakras. E na identidade, eu pintei meu dedo de preto, porque mulher preta, e acabou que eu pensei numa folha de um trevo de 4 folhas, mas acabou que virou uma cruz. E aí eu acho que esse daí é uma das minhas bordas, né? Esse que eu tenho que sair um pouco, né? Mas eu me vejo como uma enganga que tem a ver com a espiritualidade, né? E aí eu escolhi a outra imagem, foi o mapa da África, que é o povo banto, né? Que eu sinto muita conexão também pelo que eu tenho estudado. E a pergunta que tem me questionado, que foi uma das últimas que tu trouxe, foi como a arte pode nos auxiliar no enfrentamento desses processos. Uau! Tá entendendo? Foi muito interessante essa coisa da linha que vai para outro lado, né? Assim, que entra nesse lugar assim do tipo é um caminho que não tem fim, mas que é um processo, sabe? Que é isso, que é movimento, né? Que é esse movimento. Que bonito. Foi muito especial o teu diagrama. Gratidão por isso, meu Deus. Agora, Silvia, a gente já recebeu o seu, agora você pode continuar. Então, vamos lá. O desenho no meio, eu acho que eu já comecei a botar palavras no desenho. Para mim, assim, eu sempre coloco palavras em toda parte, né? Então, meu desenho já tinha algumas palavras que falavam sobre troca, participação, fluidez. Eu tenho ali um mar, mas que é também, acho que é coisa do eu ser aquariana, é o símbolo do aquário, mas tem essa ligação com a água e fluidez.
E aí eu achei interessante que eu tinha escolhido essa foto de quando eu era jovem, porque eu tenho feito muito esse resgate em mim de quem eu era. Porque eu acho que muito do que eu era quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu penso assim, de 20 anos atrás, que é essa foto aí, um pouco mais, talvez. Como eu era mais destemida e tudo mais, eu acho que muitas das experiências que eu passei morando fora tiraram um pouco disso. Eu tenho resgatado essa jovem dentro de mim. Então, eu acho que talvez essa linha que ficou, é uma linha reta, tá bem conectada, mas talvez seja uma linha frágil. Eu acho que essa linha, eu gostaria de ter visto ela mais grossa, mas eu acho que é isso, eu estou reconectando, né? Com essa Silvia jovem. E eu acho que interessante a palavra que virou a palavra, como você falou, que eu achei tão bonito a palavra guia, né? Ela eu achei muito bonita, porque a participação, e é o que eu também estou resgatando nos meus trabalhos, que eu acho que eu comecei, quando eu comecei a trabalhar como artista fazendo performance, eu parei por muito tempo, e é uma coisa que eu quero muito voltar a fazer, que eu tenho feito, então é importante para mim. Mas eu não sei o que significa, de que lado está a nossa imagem, Rubiane. Fiquei nessa dúvida. Do lado esquerdo significa o quê? Não sei. Você está no mudo. Desculpa, gente, é porque Ninguém eu está estava conseguindo. tentando mandar a imagem de novo para as pessoas, Tá. porque talvez é o Tá. formato que não estava dando para abrir para alguns. Então, eu mandei de novo Tá. no É o formato. tipo. Desculpem. Vê se Esse vocês novo conseguem. formato, né? Vê se vocês conseguem abrir por essa que eu mandei agora. Tá. Eu acho que essa vai abrir. Desculpa, eu não estava vendo o chat. Vou até abrir aqui. Maravilha. Então, eu acho que o lado esquerdo, normalmente, né, você já leu aquela coisa do o lado esquerdo e o lado direito do corpo, né? O lado pensamento do lado esquerdo, os hemisférios, essa coisa dos hemisférios. Maravilha, todo mundo abriu agora. Eu acho que o lado esquerdo, agora eu não lembro se o lado esquerdo é o lado das Vou pesquisar. emoções ou o lado da razão. É o lado das emoções, não é? Então pode ser. Porque eu acho que esse é meio que o resgate que eu tô... Tem tudo a ver, então. E aí as palavras, mas eu fiquei depois um pouco impressionada quando você explicou assim do diagrama, de fazer um formato, que eu fiz um formato super fechado e as minhas palavras são comunidade e colaboração, e eu fechei eles, eu falei, como assim? Então eu preciso rever isso, como que eu estou trabalhando, né, nesse campo, e eu tenho essas palavras tão fechadas, assim, e elas nem estão conectadas no meu, né, quando eu fiz os dois, né? Eu achei isso interessante. E também aqui embaixo, porque eu tinha entendido que as fotos tinham que ser da nossa prática artística, então por isso só tem eu aqui. E não tem outras coisas, tinha entendido isso errado. Mas eu achei interessante que as palavras que estão ali meio que bloqueadas, né? Embaixo tem uma foto minha que é com as minhas fotos 3x4. Então acho que é isso, tem que ter essa integração do eu com essa comunidade, né? Como que eu estou me integrando nesses espaços e colaborando e enfim. Mas eu acho que também tem isso de eu estar trabalhando em espaços comunitários que às vezes eu acho que são espaços que eu me sinto meio que entrando num espaço que não é meu às vezes. Eu tenho um pouco isso, eu tenho trabalhado em alguns projetos, eu falo, mas eu não sou dessa região e estou trabalhando com essas pessoas. Será que eu entendo realmente assim o que eles precisam aqui? Como eu posso me integrar mais? Então, acho que também é interessante ter visto isso fechado, porque eu acho que é isso, é esse processo de eu estar pensando como eu posso me integrar melhor nas comunidades que eu quero continuar trabalhando e tal. E eu achei interessante que o verbo virou performar, porque tem isso também, né? E o performar ficou ressonando na minha cabeça, o amar, performar, amar. E mar também, a palavra mar. Foram as coisas que ficaram ressonando quando eu botei o verbo no papel, performar, amar, mar. Que eu também tenho essa conexão muito forte com o mar. E acho que quando eu fui para Folkestone eu pude reconectar um pouco, porque isso era uma coisa que estava doendo em mim, a falta de conexão com o mar, de não olhar o mar, não sentir o mar.
Então, achei interessante que esse foi o verbo. Mas acho que é isso. E a minha pergunta sobre a casa, o que é a casa? Que eu acho que tem a ver com o que foi a minha performance e o que eu tenho buscado, assim, porque desculpa que eu não tive tempo ainda, não terminei, porque eu acho que eu fiquei pensando demais no meu texto, eu não consegui concluir. Eu escrevi, não consegui concluir sobre a minha performance, que eu acho que me trouxe tantas questões que eu fiquei parada pensando, meditando mesmo, sabe? O que foi a performance, por que eu fiz, o que eu quero. E era algo que eu já queria fazer, e ela foi muito inspirada num livro que eu terminei de ler agora, O Torto Arado. E aí, no que eu estava lendo esse livro, vinha muito essa metáfora sobre a casa, né, que se constrói, as casas que são frágeis e que, depois de um tempo, as pessoas que moram naqueles lugares, né, elas têm que construir de novo essa casa. Enquanto elas estão morando numa casa, elas estão vendo a outra casa se deteriorando, mas ela continua ali do lado. Aquela casa permanece. Então, quando eles constroem a outra casa de barro, aquela casa continua ali, eles ficam olhando para aquela casa até ela se desfazer. Então, eu fiquei pensando nesses processos, né, da gente, principalmente, eu acho que não só quem mora fora, mas eu acho que assim, a nossa casa, né, eu fiquei pensando muito assim, o que é a casa? É uma coisa física, a casa é uma metáfora, ela existe dentro de mim, ela é a casa que eu moro. Me trouxe tanta questão e eu acho que ainda vou continuar pensando nisso. Então, quando eu concluir o meu, eu aviso vocês para vocês poderem ler lá. Mas acho que é isso. Eu não consegui concluir ainda. Acho que ainda. Muito bom, não precisa. Eu acho que já tem muita coisa aí reverberando e isso já é incrível, assim. E, nossa, é muito lindo escutar vocês mostrando esse diagrama e como esse pedacinho de papel é tão revelador, né? Pode ser tão revelador. Bom, vamos lá, gente. Vamos porque a gente não tem muito tempo. Então eu vou. Vai lá, não, então vai. Pode ir, vai, depois eu vou. Tá, deixa eu mostrar aqui o meu. Então, fiquei bem impactada com a leitura das posições e dos números todos, assim, porque o meu desenho do meio foi meio pés com galhos, assim, né? E aí, entre a figura e a minha foto, não tem espaço praticamente, assim, né? Eu me coloquei debaixo desses pés com galhos. Na hora de fazer a linha, não tinha linha, né? Não tinha distância. E aí eu fiz um retângulo em volta, assim, dela, né? E a palavra que eu escolhi para usar foi caminho, que é exatamente o significado do centro, né? Da imagem principal, assim. E aí achei muito impactante, assim, não ter essas distâncias, né? Pensar no caminho como essa palavra guia e, ao mesmo tempo, que está contornando essa centralidade da imagem e a minha própria posição em relação a ela. E a foto que conecta essas duas linhas que não existem, né, distância, assim, é uma foto que compõe essas minhas imagens e que é uma foto que eu tenho trabalhado muito a partir dela, que é a minha bisavó. E aí, para mim, fez mais sentido ainda pensar essa não distância entre essa palavra do centro, entre eu mesma e o caminho, e a imagem que pode ser essa chave guia, ser tipo uma ancestral, né? Pensar esse lugar assim de um guia que tem muitas... É um guia em muitos sentidos, né? Assim, um guia que te posiciona no mundo e tal. E a palavra que eu escolhi era afeto, né? E virou afetar. Então, achei isso, nossa, tipo, muito, muito isso, assim, né? E pensar, então, esse guia como uma ancestral, como guia, me tocou muito. E as palavras que pulsam também nessa lista, uma é corpo e a outra é terra. E aí a terra é uma terra, mas é uma terra escrita em amarelo, assim, em torno dela, pensei meio enxurrada, meio terra, mas é água, assim, pensando nas palavras também que surgiram no jogo de tarô, né, e que para mim, por exemplo, é impossível pensar a terra desconectada da água, assim, então é uma terra amarela enquanto cor, e é uma terra que está em volta numa onda de enxurrada de água. E a outra palavra é o corpo, né, e um corpo que em volta dele, tipo, tem raiz e tem novamente
possibilidade de brotar, né? Então, embora sejam duas palavras distantes no espaço, assim, é pensar esse corpo como algo que brota, né? Que pode brotar. E pensando nesses desafios também, então, dessas coisas que não estão fechadas, mas também que são enormes, né? Águas, raízes, isso que brota, que ao mesmo tempo eu acho que é possibilidade, potência, assim, de vida, assim, né? De pensar a vida, mas também é uma enormidade de coisas, né? Que para mim também é sempre uma grande questão pensar o que está na ordem do mundo, da vida, para além de você e do que você está fazendo, né? E o que está na ordem desse, sei lá, dessa foto 3x4, assim, né? Que para mim é um diálogo que é super difícil, embora urgente, né? Então, não consigo pensar distinto disso, mas ao mesmo tempo, enfim, é um mundo. E a foto que eu escolhi é uma foto de um arquivo que eu tenho pesquisado, assim, uma foto de 1880, de uma menina na região serrana do Espírito Santo. É uma foto de um fotógrafo alemão, não tem muita informação sobre ela, mas ao mesmo tempo de todas as fotos que ele já tirou da região serrana do Espírito Santo, são 3 fotos que são as que têm as molduras mais detalhadas, que são as mais delicadas. Todas as outras fotos dos imigrantes europeus não têm esse grau de refinamento dessa moldura no entorno dessa foto. E a foto de uma menina, uma criança negra, tipo, da qual não se sabe nada, assim, mas muito bem vestida, não é uma foto, enfim, que estereotipiza, assim, né? Uma imagem negra no século XIX. Mas também ninguém sabe nada mais, assim, não tem nome, não tem informação nenhuma. E aí a minha pergunta, que é uma pergunta meio que eu construí nesse texto síntese também sobre o trabalho, né, é por que revelar, né? Porque ao mesmo tempo, e aí pensar o revelar, tanto de mostrar, né, de rever, de revisitar, mas também de velar, né? Porque pensando essa história ancestral e essa temporalidade, são histórias de muitos tempos, né? Fiquei pensando, essa menina, eu estou trazendo ela de volta, por que eu estou trazendo ela de volta? De alguma forma é trazer de volta quem, enfim, que você está trazendo ela de volta, né? E qual é o seu papel de trazê-la de volta, assim, né? Que responsabilidade você tem nesses gestos de revelar, tanto de mostrar, mas como velar de novo essas vidas, né? Então, enfim, é isso. Acho que para mim foi muito uma síntese muito, sei lá, não faria uma síntese melhor, eu acho, tendo que pensar a síntese por conta própria, assim. Acho que esse método, nossa, super arrasou, assim, tentar... eu não faria isso de outra forma, assim, eu acho mais sintético e com coerência, me parece, assim. É isso, fiquei bem impactada, assim, com esse resultado. Sim, eu acho que essa coisa que você falou agora, né, é buscar a metodologia também, porque às vezes não dá para confiar 100%, eu sou daquelas que pensam, não dá para a gente confiar 100% na nossa racionalidade. Total. Então, é bom porque isso mistura, né, mistura outras coisas para a gente chegar nessa síntese que a gente fez agora, né? Outras vozes, intuições, coisas, o acaso, que é super importante. E é incrível como... né, eu acho que até agora, de todas nós que apresentaram, todas vocês que apresentaram, a coerência é incrível, assim, é realmente muito especial. Então, vamos lá. Então, a Rubiane começou falando, né? Esse é como ficou a minha... E aí ela começou falando, depois ela falou, eu vou colocar lá no chat. Mas eu aqui entendi que ela ia continuar falando também. Então, eu fiquei algum tempo esperando, sem ir lá para o chat, olha só. E aí, eu depois comecei a fazer, eu vi que você tinha colocado tudo lá, mas eu fui fazendo mesmo passo a passo. Às vezes, quando eu via, quero compartilhar isso, porque é engraçado, quando eu comecei a ver o passo seguinte, eu falava, não, mas se eu soubesse disso, eu teria feito. E, ao mesmo tempo, eu quis, então, continuar e não quis olhar os outros passos,
para assumir isso no processo, né? Então, eu estou bem, vocês estão vendo espelhado, né? Mas eu estou bem no canto superior esquerdo. Aqui ele já está com interferências, que a Rubiane foi falando e eu fui anotando algumas coisas. E aí a figura central é um triângulo para baixo. A palavra que veio para o centro, mulher, que é uma das palavras, das 10 palavras, né? Foi a primeira que eu lembrei, por isso eu dei importância, mas eu acho que ela é bastante importante nas minhas questões. E aí o traçado da linha, ele é descendente, né? Ele sai lá do topo esquerdo e vem para o centro, descendo, numa linha curva. E, e aí eu venho para cá e tudo nesse processo parece trazer para o lado direito, né? Eu fiquei olhando isso também, porque aqui está tudo, tem a foto e tem esse vazio. E eu fui trazendo tudo para o lado direito e aí eu quase saio do papel aqui. Também observei isso. Então, eu venho vindo para, talvez, se a gente pensasse nessa questão do emocional e racional, então eu venho vindo para esse lugar do racional. Parece também, eu fiquei pensando que eu vou descendo, eu vou colocando os pés no chão, eu vou aterrando um pouco, assim, nesse processo aqui, mas que aí eu estou fazendo esse paralelo, né? E aí a imagem que eu coloco entre a foto e a imagem que eu escolhi, eu até fechei ela aqui. Vou abrir, peraí, gente. Porque eu não quis cortar, senão talvez eu fosse perder muito dela. Mas aí agora eu colei aqui, colou demais. É uma imagem de uma cabeça, ela era uma cabeça e um tronco de uma mulher, que está numa segunda camada, né, de uma imagem por baixo que é texto. E aí eu tinha escrito o que é um corpo nessa imagem. Eu vou fechar ela aqui para continuar. Depois o verbo foi memorizar. Eu também fui lembrando e fui colocando, acho que todas as palavras, as 10 palavras, são muito importantes no meu processo, na minha vida, mas essa foi a que veio primeiro. Eu acho que quando a gente pensa que eu tenho como referência para a criação também a minha vida e pensar esse lugar, então, a partir de uma questão mais universal da mulher na sociedade, das linhagens, né? Daquelas que eu pertenço e das que outras mulheres pertencem, das múltiplas realidades da situação da mulher que já está numa situação que é à margem, né? Mas como essa situação à margem, ela tem camadas, né? E todas estamos, se pensarmos, laçadas, mas o nó de cada uma é mais apertado que o outro. Essas questões que me levam também da minha história pessoal, com as minhas mulheres mais perto, da minha família, as minhas antepassadas e todas as mulheres do mundo em todos os tempos. Então, eu gostei muito de ter lembrado dessa palavra e ter colocado ela num verbo, né? Aquilo que eu preciso fazer, minha missão, a ação, né? E aí as palavras eu coloquei em verde, laranja, cuidado e coletivo. O cuidado
ele está numa forma aberta, mas labiríntica, né? Ao mesmo tempo que me remete um pouco a cômodo, quando eu comecei a fazer, eu não quis fechar porque ela ficou muito pertinho do desenho aqui, aí ela ficou aberta, eu fui completando aqui sem fechar, mas ela está bem num, num canto assim, né? Num cômodo longe, tem um labirinto aí para percorrer, mas ele está aberto. Eu Ale, tenho ela é a acesso. verde ou ela é a laranja? Ela é a verde. Ela é a verde, a cuidado. Tá voando aqui meu papel, né? Fui perdendo a noção. E coletivo tá em laranja. E o coletivo, fiz um círculo bem rápido, assim, como se eu quisesse marcar mesmo. Eu, assim, pensando na intenção do meu gesto. Mas eu fecho esse círculo. E aí, como a Silvia comentou, quando você falou que eram essas formas, eu fiquei aí com a pulga atrás da orelha pensando por que esse gesto tão preciso, mas fechado, né? Nessa palavra coletivo que me é tão cara. E do lado é uma foto que tem a ver com uma das referências artísticas para mim, que é a Pina Bausch, é uma foto de um balé de dança-teatro, e aí é uma foto de muitas mulheres, mas eu tive que cortar um pedação, mas são muitas mulheres, todas estão nessa foto, né, com o mesmo gesto. Acho que é isso, gente. Muito rico. Eu estou até emocionada. Muito rico. Tudo que a gente for lembrando, gente, associações, coisas que vocês quiserem também dar dica à medida que vocês vão escutando, vamos colocando no chat. É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, a Yuria está fazendo, a Silvia está fazendo. Vamos colocando aí, que às vezes uma coisa que a gente está guardando serve para o outro. Próximo, gente. Eu vou. Eu peguei... As minhas imagens são tão grandes, mas assim... No centro, eu desenhei uma flor, pensando na plantação, porque eu tenho trabalhado com a planta Ora Pronobis nesses últimos 3 anos. A minha foto está bem ao lado, é uma foto 3x4 de algum documento que está bem ao lado da flor. E a linha estava bem fraquinha, eu reforcei para poder ficar visível, que ela sai aqui do cabinho da flor e vai até o final. Difícil de ver. As palavras, a primeira palavra que me veio foi, que está muito presente no meu trabalho, memória, e aí eu desenhei um círculo, né? Do lado dessa palavra, nesse sentido, o círculo no sentido em amarelo, no sentido de aqui, no sentido de ser cíclico, da continuidade. Aí, quando a Rubiane leu e falou, anotei aqui agora me fugiu, mas eu fiquei preocupada quando eu te ouvi, anotei bastante da sua interpretação, Rubi, e falei, caramba, mas na minha cabeça, nesse sentido da continuidade, de ser cíclico. A outra palavra, afetividade, aí eu tentei fazer uma carinha muito mal feita, e relacionei esse meu desenho aqui, para mim, ele é muito representativo, porque eu relaciono ele com a ancestralidade. Para mim, é a força da minha ancestralidade, a força ancestral que eu tenho trazido para o meu trabalho. A pergunta, por que continuar produzindo arte? E talvez eu tenha uma resposta para mim, que tem feito parte dos meus questionamentos.
para resgatar esse afeto mulher, mas não no sentido amoroso, individual, mas no sentido coletivo para o mundo. Eu tenho me questionado muito que eu preciso doar amor para o mundo. E como eu posso fazer isso? Eu gostaria de fazer isso através da minha arte, que acho que o mundo está precisando mais do que nunca de receber amor, de doar e receber amor. E eu desejo... Antes eu tinha uma ideia de fazer uma arte questionadora, hoje eu tenho o desejo de fazer uma arte que seja amorosa, que possa distribuir esse amor que nós precisamos, que o mundo tanto precisa. É mais ou menos isso. Tentei ser rápida, porque o tempo voa. Obrigada, Terezinha, que ótimo. Vamos, gente, o tempo está bem rápido, agora tá indo mesmo. E hoje, infelizmente, eu não posso passar de 4. Eu fiquei bem mexida assim, com o significado das coisas depois. Eu não consegui, minha impressora não tá boa, não consegui imprimir uma foto 3x4. E aí eu peguei essa foto, que é uma foto, eu acabei fazendo um papel maior, que é uma foto de quando eu fotografava com frequência. E essa semana eu participei de uma leitura de portfólio, de um projeto também que uma das pessoas me disse, uma das mulheres que estavam lendo, quando ela viu as coisas que eu estou fazendo com sal grosso, ela disse que eu não caminhava só, né? Que eu estava sempre com a minha avó. E aí a palavra, eu desenhei uma flor no meio, a palavra foi escuta, e esse caminho eu percebi também que tem muito a ver com tudo que está representado, porque eu ia colocar a foto fora da folha, e eu acho que essa coisa do canto tem a ver muito com o meu medo de retomar os projetos que eu parei. Eu não estou seguindo essa coisa porque eu não lembro direito, mas a folha, para mim, é uma referência, porque eu comecei recentemente, fazer trabalhos levando em consideração as pessoas da botânica, o que elas dizem, e tem um autor que eu gosto muito, que ele diz que a folha é o centro da vida. E essa folha eu recolhi num lugar que era importante para mim, e eu sempre trabalho com ela. Eu gostei muito disso aqui ser o centro, né, a escuta, porque eu também parei de fazer, e essa semana eu tenho pensado muito em retomar, mas retomar significa enfrentar muitas coisas, e aí vem a coisa da palavra, que todas as palavras estão fechadas. Eu coloquei medo em verde e fiz tipo como se fosse um jardim, mas ele está preso, e o esquecimento também está preso. Está dentro de uma figura que ela se arrasta até muito longe, mas ela é um elemento fechado. O medo está em verde, o esquecimento está em rosa. A outra referência é também uma folha, mas é uma folha que é impressa no sol, com o sumo de um chá que a minha avó usava também para curar doenças do útero. E a pergunta que ficou na minha cabeça, que ela ficou tipo meio assim, né? Não ocupei outro espaço da folha, que é como produzir sobre o medo. E esqueci. E o verbo é sonhamos. Eu já ia te perguntar qual era o verbo mesmo. O verde, né? O verde e o rosa são cores muito ligadas ao chakra do coração, né? Todas as duas, elas estão ligadas à energia do emocional, do coração. Muito legal, Li. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu acho que eu vou apresentar o meu, então. Essa aqui é a minha folha. Eu não achei a foto 3x4, perdi para minha mãe não sabia onde estava, e aí acabei pegando minha identidade, que também
foi interessante fazer com o meu documento. Tem a minha digital aqui, essa foto é bem antiga também. E eu também não consegui imprimir essa imagem, então eu desenhei, e era uma espécie de teia, assim, aqui. Essa teia. E aqui, essa folha que está aqui colada, foi o gráfico que eu fiz com o movimento das minhas mãos, da performance. Eu fui olhando cada movimento que minha mão fazia e fui desenhando essas linhas. E a linha apareceu em tudo aqui no desenho, na verdade, muitas linhas. Aqui também apareceu uma linha sobreposta, e aqui linha, e aqui também, de alguma forma, tem esse traço. E esse aqui é o desenho central, essas linhas, porque eu fiquei com esse desenho na cabeça. Não sei explicar, eu fiquei com linhas na cabeça e essa coisa do movimento na cabeça das linhas. E aí aqui vulnerabilidade apareceu 2 vezes e eu não percebi, porque o verbo que eu escolhi foi vulnerabilizar, mas aí eu escolhi vulnerabilidade de novo sem perceber, eu escolhi a mesma palavra. E acolhimento, e elas se ligam, assim, tem um ligamento entre elas, uma linha aqui que eu coloquei, uma linha várias linhas, na verdade, cada uma é uma linha diferente, assim, tem vermelho, que a minha outra foto era uma espécie de cama de gato, assim, era uma mão, tinha a mão também, eu nem tinha pensado na performance da mão, mas era uma mão fazendo uma cama de gato, que é uma imagem que eu peguei de um livro que eu estava lendo. E aí aqui também, os dois são abertos. Eu não sei por que eu não fechei esse aqui, ainda coloquei como se fosse uma setinha, eu não sei por que eu fechei, era para ser um círculo, mas aí no caminho eu não fechei, não sei por quê, acabei colocando aquele sinalzinho de seta, né? E aqui também pensei num labirinto também, acho que apareceu mais alguém também, uma espécie de labirinto. Eu fiquei pensando muito no labirinto. Mas só fui fazendo também, gente, na hora eu não pensei, assim, eu só tava fazendo mesmo, assim, ouvindo e fazendo. E aí é isso, aí tem até paixão, que eu acho que eu tô muito apaixonada também nos últimos dias. E aí apareceu muitas coisas. Apareceu tempo, apareceu feitiço, apareceu jogo, apareceu movimento. E acho que é isso, assim, que também colei minha foto ali em cima. Mas eu fiquei pensando, escrevi uma coisa, assim, que eu vou ler, mas é uma coisa bem curta. Acho que tem a ver com a performance também, um turbilhão de coisas, assim. Sim, pode ler. Meu corpo, assumido sempre parcialmente, dança ao vento, com um par de mãos, para ler os futuros em suas linhas. Envolver, tecer, torcer, tocar é o seu destino. E não sei. Eu gosto de escrever, eu escrevi fragmentado, por isso que eu fiz essa leitura um pouco confusa, porque eu fui escrevendo uma coisa embaixo da outra, enfim. Mas acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Beatriz. Muito, muito interessante esse desenho que você fez do movimento das suas mãos, assim, é muito coreográfico. Eu acho que não é nada confuso, é bem interessante. Muito pelo contrário, né, Rubiane? Eu acho que é muito pelo contrário. É lindo, mas é também muito objetivo. Não tem confusão. É porque é movimento puro, né? Me veio muito, né, essa coisa da Trisha Brown, coreografia, né, tem muita potência de coisa para vir por aí, eu acho, Beatriz, no que você está fazendo. Eu já tinha lembrado um pouquinho da Beatriz, do Michel Grossman, Michel Grossman, o nome dele, Grossman, que ele tem um trabalho e ele é desenhista e bailarino, e ele tem um trabalho bonito, dançando com os dedinhos, assim, né? Que era projetado, incrível. Eu acho, lá. Incrível, ele trabalha com jogo também, então, de alguma maneira, a Beatriz me faz pensar. E ele é do Rio, né? Não sei se ele está morando no Rio, mas ele é do Rio. Então, acho que é uma pessoa para Beatriz buscar, com certeza. Tem muita... Obrigada, gente. Acolhimento eu encontro muito aqui também. Eu fiquei pensando nisso, que esse é um espaço de muito acolhimento para mim. E essa palavra ter vindo também foi importante, assim. Bom, vamos lá, mais um. Posso compartilhar? Eu fiz ele digital por conta das imagens, eu vou compartilhar a tela para vocês verem. Vocês conseguem ver? Sim. Então,
eu fiz essa imagem, esse desenho, que eu acho que são traços que sempre aparecem, assim, sempre quando eu estou fazendo alguma coisa no papel, sempre tem esses traços meio sinuosos, assim, e me vem uma lembrança também de útero, e aí vem essa palavra búsqueda, que é uma palavra em espanhol, na verdade, que um dia eu ouvi, e ficou para sempre, assim, na minha cabeça, né, essa busca, e o que é essa busca, né? E eu acho que eu sinto ultimamente que eu tento buscar, tento resgatar, eu acho, essa criança também. Por isso que eu coloquei essa imagem 3x4, que sou eu com, sei lá, acho que 4 anos, não sei. Bem pequenininha, assim, tentando resgatar eu acho que essa inocência, essa fluidez que a gente tem quando a gente é criança, né? E aí eu fiz essa linha meio sinuosa, assim, também, e eu coloquei essa foto, que é uma das ações da Castiel, que eu acho que é uma artista que vem me acompanhando muito, assim, desde o final do ano passado. Sempre procuro ir atrás dos trabalhos dela e me atravessa muito, assim. E aí a palavra que veio, transmutar, assim, que também aparece muito o trabalho da Castiel e uma palavra que veio surgindo também, assim, na minha vida, essa espécie de transmutação, de cura, de transformação. E aí, as outras duas palavras que eu peguei, assim, com mais urgência foi mar e manifestação. E o mar, eu percebi que é uma coisa que eu também não consigo ficar longe, assim. E o meu mapa astral também, só de água. Eu sou escorpiana com um acidente em câncer, eu li peixes, então é tudo água, é tudo muita emoção, assim. E o mar, especificamente, eu sempre achei que era uma relação com a água, assim, mas esse ano eu fiquei morando um mês lá em Itacaré, até Iru estava lá, né, e eu me lembrou, assim, um pouco desse momento. E eu vivi numa comunidade que era só rio, né, que era o Rio das Contas, e eu não tinha a mesma ligação com o rio que eu tinha com o mar, eu estava próxima do mar, então eu entendi que o mar também é muito importante, tem essa questão da fluidez, de amar também, me remete sempre esse amor, assim. E manifestação em amarelo, mostarda, e tem uma espécie de riqueza também, né? Eu acho que é atrelada, mas manifestar, eu acho expressar. E essa imagem que eu trouxe é uma imagem que uma amiga minha fez, na verdade, que é um glitch de ondas do mar também. Então, a água de novo aparecendo. E também, eu acho que tem a ver com ruído, que foi uma das outras 10 palavras que eu também peguei. E a frase que ficou muito latente, assim, foi cuide do seu fogo. Então, me fazendo essa pergunta também, como cuidar desse fogo? Que fogo é esse? O que eu quero manter aceso? O que eu quero apagar? Acho que é isso. Claro, Gabriela. Eu acho que tem muita coisa para nascer aí, né? Essa espiral no centro, né? Tem um movimento, a espiral no centro e essa questão do fogo, eu acho que fala um pouco, traz um pouco essa questão do processo de criação, né? De coisas que necessariamente estão em processo de ebulição para poder surgir, para poder crescer. Eu acho que isso se conecta muito com a ideia de manifestação, também como verbo, né? Manifestar. Que processos a gente escolhe manifestar, né? Muito bacana. Vamos lá, quem agora vai? Vou eu, então. Vocês estão me ouvindo? Eu achei bem interessante porque parece que a coisa fez um caminho inverso, assim, sem eu perceber, óbvio, mas parece que a pergunta que eu coloquei no final, o que veio antes era a resposta daquela pergunta. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu comecei o desenho central com uma forma de... Vocês estão vendo?
Agora sim. Agora sim. Uma espécie de aranha, que é um animal que me intriga muito, assim, a capacidade de tecer, um animal que tece. Então, assim, eu ligo isso a várias coisas, vários processos. E aí, assim, a minha imagem numa linha reta, né, com essa aranha. Eu não tinha as imagens para colar e eu tentei representar a imagem que está no computador, enfim, é uma imagem digital, mas eu tentei representar. Então, é um pássaro, um tsuru, na verdade, que é um origami que eu tenho trabalhado bastante com essa ideia, né, do pássaro, mas desse pássaro que a gente que é uma manualidade, né, que a gente associa com o pássaro, com observar é meu verbo, rede, tem tudo a ver com a aranha também, né? E aqui o corpo e hoje como presença, né? Como estar presente. Aqui ligando é uma referência ao trabalho da Ana Mendieta, que é tipo uma super referência que eu tenho na arte, assim, e que no final é isso, a pergunta, como não desistir de si mesmo? Então, para mim, assim, é observar, fazer rede, estar presente no corpo, é isso, sabe? E ficou como a resposta para a pergunta. Foi bem interessante assim, esse exercício, me conectou com tudo isso. Nossa, é super incrível como o seu foi super direto, né? Essa coisa da pergunta, todas as imagens. Foi muito assim, isso, pum. Ficou como a resposta da pergunta, assim, foi muito interessante isso. Obrigada, Fiamma. Eu posso falar, então. Queria dizer que eu, antes da aula, estava bem emocionada do nosso encontro, e que, inclusive, porque as instruções para trazer para hoje eu não estava conseguindo dar conta, assim, e essa pressão do seu último encontro, e foi bem eu faço com isso tudo, é muita coisa na cabeça, muita coisa, mas enfim. E aí o exercício foi também um desafio, fazer um gráfico, eu não costumo fazer isso. Eu comecei com uma imagem que acho que para mim representa um pouco uma rede de milhões de coisas, exatamente essa intensidade de coisas presentes na vida. A minha foto ficou bem pertinho, então foi até engraçado fazer a linha de conexão, porque eu quase botei dentro, assim, a imagem. A palavra central é invisível. A primeira imagem que eu não estava com ela impressa, então eu tentei desenhar essa, que é de uma imagem da Etiópia, de uma pessoa toda paramentada com elementos da natureza e pintura corporal. E depois eu fiz essa outra, que é de uma mulher indígena que está se pintando, né? Essa coisa da pintura corporal de novo. As palavras-chave, as duas palavras foi sentimento e naturezas, e o verbo sensibilizar. E aqui, aqui em cima, a pergunta que ficou para mim, que acho que traz bastante questão ainda, fica muito em aberto, eu fiquei um pouco confusa com como juntar tudo isso, acho que essa trama aí ainda está meio embaralhada, mas a pergunta ficou essa, eu trouxe essa, que é como o pessoal se torna político, e daí que toca para mim nessa questão do sentimento. Acho que eu estou num momento especialmente lidando com muitos sentimentos na vida, assim, num momento de transição muito radical, sem saber o que vai acontecer
comigo no futuro breve, sei lá, está muito radical, e por isso também fiquei emocionada, assim. Então, eu não deixei de trazer uma coisa que está presente muito agora, e o quanto que a gente eu sinto cada vez mais essa clareza de quanto que a gente é um bicho que é norteado, que é guiado pelas emoções e pelos sentimentos, mas aí como que faz essa ponte para, tipo, essa questão do político ainda é um pouco um caminho que eu não sei como traçar. Mas é isso. Eu acho que tem... eu acho que a gente nunca sabe, nunca tem uma resposta. É muito difícil ter uma resposta clara desses processos, mas eu acho que aí, nesse seu desenho, você vai encontrar muita pista, porque já tem uma riqueza de elementos muito grande, elementos de trabalho, e elementos que dizem sobre a pessoa que você é também, né? E eu acho que, enfim, esse diagrama não termina aí, né, gente? Hoje só ele começa. E aí eu acho que a partir, né, é um trabalho pessoal e desvendando esses caminhos. Vamos, Jamile. Eu não posso demorar muito, gente, hoje, por causa do meu bebê que não está muito bem. Mas, tá? Vamos lá, gente. Então, desde que os nossos encontros começaram, né? Acho que no primeiro dia eu mostrei o que eu tenho feito de trabalho com gráfico para vocês, e eles vêm sempre com linhas, né, com traços, círculos, e aí desde que os nossos encontros começaram, eu não consigo mais fazer os círculos assim, né, tipo, com o compasso e tal, eles vêm sempre acompanhados de muitos outros círculos por cima, assim, né, ele vem com uma forma mais achatada para algum lado, e aí, além de pensar nesse movimento espiralar também, eu tenho pensado muito nessas representações de mapas de lugares assim rochosos e tal. Então, e aí quando eu escolho esse primeiro desenho do círculo, esse círculo para mim no meu trabalho ele sempre representa o corpo. Então, para mim é o ponto de partida para tudo, assim, né? E ele vem com esse traço, né, que meio que atravessa, e esse traço ele é atravessado pela onda, né? A palavra que vem ao meio é o gesto. Logo em seguida, a minha imagem, ele começou pela orientação, né, que eu escrevo, então, tipo, eu começo, né, gente, né, normalmente começa assim, da esquerda para a direita, né, para formar as frases, como leitura, então eu fiquei pensando muito assim, né, sobre o que seria esse ponto de partida, esse corpo, né. A imagem que eu escolhi que ficou entre a imagem do meio e a minha imagem é um trabalho, né, da Turquoise Dyson, que ela é uma referência para o meu trabalho, porque ela tem como perspectiva a criação de novos espaços para a existência, né? O que seriam esses novos espaços? O que seria pensar nesses lugares de racismo ambiental, de construções, de arquitetura, e como isso acaba influenciando na forma com que os corpos também performam dentro de suas existências espaciais sociais. A palavra que ficou perto da imagem foi o verbo, né? Eu tinha colocado encontro, e aí ficou encontrar. E abaixo, a outra imagem que eu escolhi foi do bambu. Eu tenho trabalhado muito pensando no corpo, enquanto o bambu, né? Quando eu estou em Cachoeira, agora eu estou em Salvador, mas quando eu estou em Cachoeira, eu faço os exercícios no meu corpo perto de um bambuzal. Então, tem sido meio a minha referência, né? Para o lugar do torcimento do corpo, ou essas folhas e o próprio bambu, né? Em si. As palavras que eu escolhi foi não existir, que também tem sido a palavra que tem vindo comigo no meu trabalho, né? O que seria se não existir? A partir do pressuposto que existir, para existir, eu preciso performar um espaço, eu preciso performar um corpo, um lugar específico ao qual o meu corpo é destinado, pensando na perspectiva social mesmo, assim. E essa palavra, ela vem no tom lilás, e ela vem com o risco em cima, né? Então, o próprio não existir, ela perpassa o não existir para o não existir, enfim, essa perspectiva da sobreposição de uma certa existência ou não, né?
já que, enquanto pessoa negra, eu reclamo meu lugar de existência. Enfim, tipo, é bastante complexo, né? A outra palavra que eu escolhi foi a palavra ritual, que também desde que eu resolvi fazer o meu trabalho autoral, eu tenho pensado, na verdade, numa palavra que se chama ritual recital performático. Então, os meus trabalhos, eles estão... é isso, né? Se eu faço um vídeo, ele é um ritual recital performático. Se eu faço um trabalho de corpo, é um ritual recital performático. E também, sobre ele, eu fiz esse mesmo movimento, assim, né? De uma espiral, mas de uma forma mais... de uma forma redonda, menos dura, assim, também. A frase que eu escolhi foi o que seria esse corpo negro, né? E aí, acho que desde o início dos nossos encontros também, e o que reverberou e desembocou no texto que eu escrevi foi um mantra, né? Eu fiz um mantra e acho que tudo isso, assim, meio que resume a isso, assim, né? Que faz assim, antes que eu possa cultivar terras firmes sob os meus pés, é necessário que antes eu possa cultivá-la sobre a minha cabeça. Antes que eu possa cultivar terras férteis sob os meus pés, é necessário que antes eu possa cultivá-la sobre minha cabeça. Antes que eu possa cultivar terra sob os meus pés, é necessário que antes eu possa cultivá-la sobre minha cabeça. E aí, enfim, acho que tentei ser o mais rápido possível. Não, uau, gente, é muito incrível, assim, é muito incrível. Nossa, fantástico. Hoje eu tive esse problema com meu bebê, então minha ideia era prolongar um pouquinho o encontro de hoje, mas não vou conseguir. Eu vou escrever um e-mail para vocês na segunda-feira, tá bom? Um pouco sobre, para que a gente possa compartilhar um pouco. Enfim, hoje está sendo uma finalização um pouco mais, tendo que ser um pouco mais rápida do que eu estava planejando, mas a gente vai continuar se falando, pelo menos na próxima semana, para poder finalizar de verdade, eu acho que é necessário. Então, eu vou mandar um e-mail para vocês para a gente poder criar esse momento, tá bom? Para além de curso, para além de workshop, mais um momento de encontro. Eu acho que vai ser importante a gente criar uma celebração juntas. Eu acho que vai ser bonito isso. Então, acho que é isso. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a Patrícia, agradecer a Thaís por esse convite incrível e agradecer assim, a confiança de todos vocês nesse momento de partilha, assim, que foi muito além de tudo que eu poderia ter projetado, imaginado para esse processo. Tá bom, gente? Bom, um beijo. A gente também, assim, queria agradecer muito. Gente. Obrigada. Obrigada, gente. Vim aqui, assim, rapidamente. Vou brindar. Brindar, né? Pois é, Tintim. Obrigada. Tintim, obrigada. Obrigada, Rui. Obrigada, eu peguei minha maior taça para brindar com você. Legal, gente. Obrigada. Obrigada. A gente entra em contato também para agradecer, né? Bonitinho. Obrigada, Rubiane. Tá, eu vou partilhar com vocês no e-mail de segunda algumas outras coisas, tá bom, gente? Então, assim, espera esse e-mail. Esse aqui não é o meu tchau, meu último tchau. Legal. Obrigada, Rubi. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Obrigada a todas. Saúde pro baby. Tchau, tchau. Beijo a todos. Saúde, melhoras para ele, tá? Obrigada. Beijo.